Mas, bom, se a solução desse cara é PL de x, então, né, se a gente for pegar a nossa equação diferencial para θ, que é a equação diferencial que a gente vai estar, né, que a gente estava analisando, a gente acabou de ver que o nosso k ele vai ser escrito em termos daquela constante L, certo? Ou seja, L que multiplica L mais 1. Então, quando a gente analisa a equação angular, ela naturalmente fala para a gente que essa constante k tem que ser igual a L que multiplica L mais 1. Ok? A equação, enfim, é uma forma natural de se fazer a coisa. Ok? E bom, olha, a solução desse cara daqui, a gente não acabou de falar que quando a gente faz a mudança de coordenada, né, x é igual a cosseno de θ. Essa expressão fica escrita em termos de x. E aí a nossa solução dessa expressão é o PL de x. Logo, em termos do θ, qual que é a solução dessa expressão? A solução é imediata, certo? A solução desse cara daqui é a nossa função θ de θ é PL de cosseno de θ. Okay? É o polinômio de Legendre que você coloca na expressão do polinômio, no lugar da variável você coloca cosseno de θ. Então esse cara daqui é uma das partes da nossa solução. Ok? A coisa fica mais simples do que... A coisa ficou muito mais simples do que parecia. Por quê? Porque a gente já chegou em uma função conhecida. Okay? Essas funções especiais, né, igual também tem as equações de Bessel, por exemplo, as equações de Hankel também. Enfim, tem diversas que aparecem em contextos, principalmente envolvendo equações de Laplace, e elas são extremamente bem estudadas. Okay? Então é a primeira parte da solução que a gente pegou, que é a parte angular. Falta então a gente pegar qual que vai ser a parte radial, certo? Se a gente discutir qual que vai ser a solução da parte radial, matou o problema, porque a gente já sabe que a nossa solução é a multiplicação desses caras, ok? Então, bom, né, primeiro de tudo, vamos escrever esse cara, né, de uma maneira mais direta. Essa derivada daqui é uma derivada com relação a R, ok? Então, derivada com relação a R. E aqui, né, já vamos escrever esse nosso R', de fato, como dr, drzão, dr. Ok? E vamos botar todo mundo aqui do mesmo lado da igualdade. Aqui vai ficar menos krζão é igual a zero. Agora, a gente acabou de falar que o nosso k está sendo escrito como L que multiplica L mais 1, certo? Logo, ou seja, esse k daqui vale L, esse k daqui vale L, que multiplica L mais 1, Rzão, igual a zero. Então essa é a expressão, né, essa é a equação radial que a gente tem que resolver, ok? Porém, perceba que ela não é uma das equações mais difíceis. Essa expressão daqui está falando que derivadas da função R, certo, multiplicadas por polinômios, são proporcionais à própria função R, ok? Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, é porque a solução de Rzão, ela é do tipo, ela é uma constante vezes R elevado a alguma coisa que eu vou chamar de alfa. Porque toda vez que você deriva esses caras, ele vai continuar sendo polinômio, certo? Vai continuar sendo R elevado a alguma coisa. Então, toda vez que você vê uma equação que é derivada de uma função, né, proporcionais a ela própria, só que também envolvendo esses fatores aqui de polinômio, naturalmente você chega numa resposta tipo essa. Okay? Porque está derivando, multiplicando por um polinômio, derivando de novo, chegando na mesma função. Então isso é naturalmente feito por polinômios, certo? É o tipo de solução bem direta que a gente sempre procura, ok? Então, bom, o que a gente faz? Pega esse cara e joga na expressão para ver o que rola. No caso, eu só vou jogar R elevado a alfa, porque lembrando, essa equação é linear. Então esse fator A é um fator livre, ok? Qualquer múltiplo de R alfa para o alfa que essa equação define serve como solução. Ok? Então, né, qual que vai ser a equação que a gente vai acabar obtendo? Vamos lá. A partir disso, a gente pega aqui derivada com relação a R de... Olha só. Aqui vai ficar R quadrado. Agora, olha só. Derivada desse cara com relação a R vai ficar o quê? Vai ficar um alfa R elevado a alfa menos 1. Com esse R2 vai ficar o quê? Alfa mais 1 no numerador. Então, esse cara daqui é a nossa primeira parte. Ok? E também, derivado com relação a R, o que vai aparecer depois? Né? Quando eu for derivar mais uma vez com relação a R, o que vai fazer? Vai cair exatamente esse alfa mais 1. E aqui vai reduzir 1 no expoente. Então volta a ficar R alfa. Ok? Menos L que multiplica L mais 1, que multiplica o R, que vai ser aqui, né, o nosso R elevado a alfa, igual a zero. Agora matou, certo? Agora matou. Obviamente isso daqui tem que ser válido, né, para qualquer R, essa relação daqui tem que ser válida sempre, então significa que, obviamente, o que multiplica o R tem que ser igual a zero, ok? Porque tem que ser válido para qualquer R essa expressão. Então olha só, a partir daqui, qualquer relação óbvia que a gente obtém que alfa tem que ser igual a L. Porém, essa não é a única solução, ok? E é óbvio que não pode ser a única solução. Por quê? Porque aqui a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Okay? Então a gente tem que ter duas soluções linearmente independentes. Essa é só uma, né, pela obviedade. Mas também a gente pode procurar outras soluções que também se adequem aqui. Agora, uma outra solução fácil de se verificar é o alfa igual a menos L mais 1.
Né? Essa solução daqui também é bem direta de ser verificada, você também pode, enfim, você pode resolver isso aqui de outra forma, mas só para mostrar que isso aqui é uma solução, olha só. Alfa, então aqui vai aparecer menos L menos 1, ok? Mais 1, que multiplica alfa, que vale quanto? Menos L menos 1. Aqui, mais 1 corta com esse cara, aqui vai ficar menos L que multiplica menos L menos 1, vai virar o quê? Vai ficar L que multiplica L mais 1. Então percebam, nós temos aqui duas soluções. Então as duas soluções linearmente independentes que nós temos para essa expressão daqui é o quê? O nosso Rzão, ele pode ser escrito como sendo 1A, que multiplica R elevado a L, mais 1B dividido por R elevado a L mais 1, que é exatamente a ideia do expoente ser negativo, certo? Então essa daqui é a nossa solução geral para a parte radial. Dado que a gente tem aqui o polinômio de Legendre, né? Qual que é a moral da história? A gente obtém então a solução para o nosso potencial, porque nosso potencial de R e θ, ele vale quanto? Ele vale A R L, ok? Ele vale A R elevado a L mais B dividido por R elevado a L mais 1. Esse cara daqui todo multiplicado pelo quê? Pelo PL de cosseno de θ. Mas aí vem uma questão. Esse cara daqui é a solução geral? Não, não é a solução geral. E por que a gente sabe que ele não é a solução geral do nosso problema? Exatamente porque, olha só, aqui qualquer L é a solução da expressão. Qualquer L, certo? Aqui eu posso colocar L igual a 1, L igual a 2, perceba que aqui tem uma solução diferente para cada L. Esse L está fazendo o mesmo papel do N, no caso da nossa série de Fourier, ok? Na prática, qualquer solução dessa, qualquer soma de soluções também é uma solução. Então, essa aqui é um tipo de solução específico para um valor de L. Uma solução geral tem que ser uma superposição desses caras. Até porque os PLs, né, eles são independentes entre si, e esses caras aqui também são independentes entre si. Certo? Então, na verdade, esse cara daqui tem que ser visto como um VL, como um V para um L específico. De maneira que a nossa solução geral, certo? O nosso V total, ele vai ser o quê? Ele vai ser um somatório em L dos nossos VLs, ok? Então, esse cara daqui é o termo geral, né, enfim, da nossa solução. Ok? E aí vem a pergunta, né? E aí, claro, né, aqui o mais recomendável seria a gente fazer o que também? Esse A daqui, obviamente, depende, um A é um A de L, ok? Porque para cada L que você escolher, você também pode escolher uma constante específica, ok? Uma constante que depende do L que você está escolhendo. Qualquer constante ele vale, certo? E, obviamente, nesse somatório, se você quiser uma solução específica, você vai precisar colocar fatores diferentes, né? Então, essa aqui é a nossa solução, né? Uma parte da nossa solução, e essa aqui é a nossa solução geral, em termos da superposição desses caras. Mas, bom, quais são os problemas típicos que a gente vai resolver aqui? Como eu comentei, né, os problemas típicos que a gente resolve com separação de variáveis e tudo, né, para cada sistema de coordenadas, são aqueles problemas em que as condições de contorno são dadas para coordenadas fixas. Então aqui eu poderia passar condições de contorno para R fixo e para θ fixo. Por conta disso, quais seriam os exemplos que a gente poderia resolver? A gente poderia resolver um problema desse tipo. Olha, dado que você tem uma esfera no espaço, ok? Ou alguma coisa que envolva uma esfera, né, dado o potencial nessa esfera, qual que é o potencial num ponto de fora, ok? Então, sei lá, eu poderia fazer, por exemplo, a metade de cima com um potencial V0 constante e a parte de baixo com um potencial igual a zero. Poderia fazer isso. Por quê? Porque a minha condição de contorno é definida por uma coordenada fixa. Se é o potencial em cima da esfera, é um potencial, né, do tipo V de R θ é igual a não sei o quê. Então percebam que esse é um problema típico. Outro tipo de problema também, né, eu poderia não pegar uma esfera completa, eu poderia pegar só uma tampa de esfera. Né? Eu poderia chegar e falar assim, olha, o meu problema ele tem isso aqui, ó. Ele é somente uma tampa de esfera. Por quê? Porque esse cara daqui pode ser dado por duas condições de contorno. Nessa parte aqui de cima, que é fixando a coordenada R e variando θ, ok? E a outra coisa também, eu poderia ir a condição de contorno aqui para baixo. Porque esse cara daqui, como é que ele é definido? Ele é definido com θ igual ao quê? Igual a π sobre 2, porque o θ não é o ângulo formado a partir da parte vertical. Então esse plano daqui, ele é o quê? Pega o θ, né, exatamente a π sobre 2, e varre todos os ângulos para você poder varrer essa parte toda. Então, ou seja, qualquer coisa que são partes de esfera, né, condições de contorno que envolvam partes de uma esfera podem ser tratados desse jeito, ok? Mas, bom, no contexto de elétron 1, o problema típico que você vai pegar vão ser sempre esferas mesmo, esferas completas. Então, você sempre vai ter uma esfera, ok? E vai te falar o seguinte, olha, na borda dessa esfera, o potencial é tanto, certo? A sua condição de contorno sempre vai ser passada como? Dado que o potencial na esfera, que é definida para um R especificamente, né, como sendo o raio desse cara, né? Esse cara daqui vai ser um potencial específico que eu vou chamar de V0, que é o potencial em cima aqui, certo?
Então, o problema mais geral, o problema típico mais geral que você pode acabar enfrentando, deixa eu fazer um desenho aqui decente, né? Exatamente para que a gente possa tratar ele com mais calma, né? Porque eu vou mostrar exatamente como é que seria pegar soluções para isso, ok? Eu vou resolver o problema geral e depois a gente mostra, né, para casos específicos, né, para um caso específico, né, pelo menos que eu pretendo trabalhar com vocês, mas você pode inventar o que você quiser, ok? Eu já vou resolver com vocês aqui uma classe de problemas, que é o seguinte: todos os problemas do tipo, tenho uma esfera, ok? Tem uma esfera aqui de raio R. Então, dado que eu tenho essa esfera daqui de raio R, e que o potencial nela, aqui na borda, ok? Dado que o potencial dela é um potencial V0, qual que é a solução do potencial, tanto para fora quanto para dentro, ok? Aqui eu vou resolver com vocês esse problema genérico geral, ok? Para uma função V0 de θ qualquer. Porque, relembrando, né, essa nossa condição de contorno, né, que é V0 exatamente na borda, ela pode ser vista como, né, como eu comentei, V de Rzão θ igual a V0. Esses que são os típicos problemas voltados para eletro 1, né? Nada muito complicado, nada muito complexo. E, bom, obviamente, né, a partir disso a gente sabe que esse V0 é um V0 de θ. Okay? Então, dado um V0 de θ genérico, como é que a gente faz para poder resolver de uma maneira geral o potencial tanto para fora, okay, quanto para dentro daqui? O que a gente faz é o esperado. Essa solução geral daqui, tendo em vista esse VL, é a equação escrita em coordenadas esféricas a solução escrita em coordenadas esféricas da equação de Laplace. Como a gente sabe, a equação ela tem solução única a partir do momento que você coloca as condições de contorno. Então o que a gente tem que fazer é pegar essa expressão, colocar a condição de contorno e saber como faz para calcular esses coeficientes, né, na hora do somatório. É basicamente isso que vai ser o nosso problema da esfera, ok? Depois eu vou calcular um exemplo específico em que o cálculo fica muito mais tranquilo. Inclusive, são alguns exemplos que poderiam, inclusive, né, cair no exame unificado, porque não envolvem você ficar fazendo matematicamente muita coisa, ok? Mas essa forma daqui é extremamente importante de se ter em mente, ok? Mas, bom, dado que a gente tem isso, vamos começar calculando, né, de uma maneira geral, o potencial do lado de fora, ok? Dado que você tem um potencial, né, aqui na casca, como é que fica o potencial do lado de fora? Bom, a gente sabe que a solução geral desse caso, certo? Vai ser o quê? Vai ser um somatório de AL, R elevado a L, mais BL dividido por R, L mais 1, ok? PL de cosseno de θ, ok? Essa é a nossa solução geral, né, somado aqui em L's. Então, né, enfim, o que a gente precisa fazer então é pegar esse cara, essa nossa condição de contorno, e jogar aqui, ok? Porém, antes da gente jogar a condição de contorno aqui e ver a solução geral, a gente pode fazer uma análise bem simples e que facilita muita coisa, ok? Na verdade, é essencial. Aqui a gente tem dois termos, ok? Um termo que vai para zero na origem e diverge no infinito. E o outro termo que diverge na origem e vai para zero no infinito, certo? Vamos analisar esse nosso contexto, ok? Quando vai para o infinito, levando em conta que a nossa condição de contorno existe um potencial nessa esfera, é sensato a gente achar que o potencial explode no infinito? Não faz muito sentido, certo? A gente sempre tem que levar em conta que o potencial, à medida que a gente vai ficando infinitamente distante das fontes, né, de campo, o potencial ele tem que tender a um valor constante. Necessariamente, certo? Porque quanto mais longe dessa esfera, se essa esfera que está produzindo, né, comportamento elétrico, longe dela, o campo vai para zero. Então o potencial tende a ser constante. Se ele tende a ser constante, do lado de fora, a gente já sabe de cara, né, pela condição de contorno, né, implícita do problema, que é o campo, o potencial ele não pode divergir no infinito. A gente já sabe de cara que o AL tem que ser igual a zero para todos os L's, né, que você encontra. Esse cara daqui tem que ser identicamente nulo. Porque senão, no infinito, a gente teria um aumento, né, do potencial, coisa que não pode acontecer. Ele tem que tender a um valor constante. Então, na prática, do lado de fora é só esse cara, ok? Agora sim, vamos colocar nossa condição de contorno para o lado de fora. Okay, como é que fica a nossa condição de contorno? Fica V de Rzão θ, que é igual ao quê? Que é igual a um V0 de θ. Esse cara daqui é igual ao quê? É igual a um somatório em L de BL dividido por Rzão, que multiplica L mais 1, ok? Porque substitui o Rzão no Rzinho, ok? PL de cosseno de θ. Então, na prática, o que eu preciso saber é o quê? Quem que é o BL, certo? É possível encontrar um coeficiente BL que satisfaça essa expressão? E a resposta é sim. Aqui é essencialmente algo análogo à série de Fourier, certo? Aqui é exatamente análogo à série de Fourier. Com a diferença que aqui é uma série em termos dos polinômios de Legendre e não em termos, né, das soluções, né, de Fourier. Então, né, deixa eu só pegar aqui exatamente esse nosso problema, né, só para que a gente possa botar aqui no próximo slide, para que a gente, enfim, né, para que a gente sempre tenha em mente o problema que a gente está resolvendo, ok? Então é este problema daqui.
Então, né, do lado de fora a gente tem esse cara, e como eu comentei com vocês, a gente tem para os polinômios de Legendre uma relação de ortogonalidade, certo? Eu sei que se a gente fizer essa integração daqui, certo? A relação de ortogonalidade que a gente tem para os polinômios de Legendre é o quê? Integral de PL, PL', certo? Quando esses caras aqui dependem de x, isso é importante, ok? PL' de x, dx de menos 1 até 1. Esse cara daqui vale quanto? Vale 2 dividido por 2L mais 1, delta de L, L', né? Só para colocar o delta de Kronecker para já ficar claro. Esse cara daqui é igual a 1 quando L é igual a L', igual a 0 quando não é. Mas percebam que aqui o que aparece é um PL de cosseno de θ. Então, eu só pegar essa expressão e fazer a mudança, x igual a cosseno de θ. Quando a gente faz essa mudança na integração, vocês concordam que aqui do lado esquerdo vai ficar integral de PL de cosseno de θ, PL' de cosseno de θ, dθ. Quanto é que vale dθ? Vale menos seno de θ dθ. Ok? Esse cara daqui, obviamente, do lado direito não muda nada. E aqui a nossa integração ela é de menos 1 até 1, né, que é exatamente o domínio do nosso cosseno, né, que é exatamente o domínio do θ, certo? Que é de 0 até π. No caso aqui seria de π até 0, né? Porque, relembrando, o menos 1 é no π e o 0 é exatamente no 1, certo? Pelo cosseno. Mas com esse sinal de menos, a gente pode tirar ele daqui e falar que a nossa integral é de 0 até π. Então, na prática, a nossa relação de ortogonalidade ela pode ser escrita dessa forma. Multiplicação dos PLs cosseno de θ com L's distintos, vezes seno de θ dθ, integrado de 0 até π, dá esse cara daqui, certo? Pelo fator delta, a gente consegue pegar essa relação de ortogonalidade, jogar aqui em cima e criar um filtro, exatamente para que a gente possa pegar nossas soluções. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu tirar esse cara daqui, né? Só para que a gente sempre tenha em mente. Né? Essa daqui vai ser a expressão que a gente vai usar, ok? Então eu vou deixar ela aqui embaixo, né? Para que a gente não se perca. Né? Vamos deixar aqui essa relação que a gente vai ter que usar para descobrir os BLs. Então, bom, vamos fazer isso de uma forma esperta, ok? Vamos lá, como é que eu vou usar essa expressão aqui? O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu gostaria que aparecesse desse lado direito uma integral com um PL'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ambos os lados da igualdade e vou multiplicar por PL' de cosseno de θ, ok? Então, olha só, vai ficar V0 de θ, ok? Eu vou multiplicar por PL' de cosseno de θ, ok? E esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um somatório em L de BL, R que multiplica, R elevado a Rzão, é elevado a L mais 1, PL cosseno, PL' cosseno de θ. Ok? Acabei de chegar nessa expressão, só multiplicando por PL cosseno dos dois lados. O que a gente faz agora? Multiplica por seno de θ dos dois lados. Seno de θ, seno de θ. Ok? Até agora eu não fiz nada demais, certo? Estou fazendo tudo igual dos dois lados. O que a gente faz agora? Integra os dois lados em relação a θ, certo? Integra os dois lados em relação a θ, de 0 até π. Então, integra aqui de 0 até π com relação a θ. Por que a gente faz isso? Porque, olha só, integral da soma é a soma das integrais, ok? Então, essa integração daqui, ela pode ir para dentro. A gente pode integrar termo a termo, ok? Certo? Existe um teorema da matemática que garante isso pra gente. Agora, olha só, quanto é que vale essa integral? Essa integral daqui é exatamente a relação de ortogonalidade, certo? Então, esse cara daqui vale 2L mais 1, delta LL'. Agora, olha só, por conta disso, todo esse termo daqui, olha só, por conta disso, todo esse termo daqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser BL, Rzão, L mais 1, 2 dividido por 2L mais 1, delta LL', e perceba, aqui tem um somatório em L. Esse cara daqui está falando que esse termo é igual a 0 quando o L é diferente de L' e igual a 1 quando o L é igual a L'. Se você somar em todos os L's, esse cara daqui só vai dar diferente de 0 para L igual a L'. Então, quanto é que dá exatamente esse somatório? Esse somatório dá esse termo com L igual a L'. Certo? Ou seja, esse somatório daqui todo é a mesma coisa de eu tirar o somatório e todo lugar que tiver L, eu coloco L'. Por quê? Porque ele vai somar todos os termos, mas só vai dar diferente de 0 quando o L for igual a L'. Então, esse vai ser o nosso resultado. Assim que a gente usa essa relação de ortogonalidade. Ok? Ou seja, e do lado esquerdo, eu tenho algo do tipo o meu potencial e os polinômios de Legendre, que são conhecidos, são tabelados. E eu não quero saber quanto é que vale o B, L, certo? Aqui está escrito BL', mas agora que a minha expressão está toda escrita em termos de L', eu posso trocar todo BL' para todo L' para L.
E aí a expressão que eu acabo obtendo vai ser o quê? Olha só, passando para o outro lado, vai ficar o seguinte, BL vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, 2L mais 1 dividido por 2 vezes R elevado a L mais 1 integral de 0 até π de V0 de θ PL de cosseno de θ seno θ dθ. Então perceba, descobrimos quanto vale o coeficiente, certo? Toda vez que a gente tem uma relação de ortogonalidade, né, de soluções, matou. Aqui, eu poderia ter feito esse mesmo raciocínio de construção para poder fazer da série de Fourier. Eu só não fiz o mesmo raciocínio na série de Fourier, já passei os coeficientes direto, só para poder apelar, né, ao conhecimento, né, talvez que vocês, enfim, para o conhecimento que vocês têm, porque eu não sei se todo mundo já tinha visto esse tipo de construção. Mas enfim, perceba que esse resultado vale para qualquer condição de contorno na beirada dessa esfera, certo? Se eu tenho aqui exatamente um potencial V0, que pode depender de θ, só não pode depender de φ, isso é importante, ele tem que ter o mesmo valor para qualquer valor, ele tem que ter o potencial tem que ser o mesmo, né, para qualquer φ, justamente porque essa nossa solução leva em conta a simetria azimutal. Essa solução fora. Como é que vai ser a solução dentro? Bom, eu acho que a solução dentro, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, só que para a solução dentro agora. Para a solução dentro, vocês vão ver que o raciocínio ele é análogo, ok? O raciocínio vai ser análogo. Então, dentro, vamos ver como é que vai ficar. Primeira coisa que a gente faz é aquela nossa análise física, certo? A condição de contorno física. Vamos lá, se aqui dentro não tem nada, se aqui dentro não tem absolutamente nada, faz algum sentido lógico o potencial divergir na origem? Não faz. Não faz nenhum sentido divergir. Só faria sentido se aqui dentro tivesse uma carga, ok? Uma carga pontual, aí poderia. Porém, se aqui dentro tivesse uma carga, eu poderia separar, eu poderia falar que esse problema é uma superposição de dois problemas, que é o problema, né, de uma esfera com uma condição de contorno da extremidade, somado com uma carga. E aí eu trato da esfera com lá dentro estando vazio separadamente, ok? Aqui a gente está levando em conta que dentro não tem nada, certo? A nossa condição de contorno é potencial na extremidade aqui da esfera é V0 e dentro não tem nada, certo? É vácuo. Então não faz sentido o potencial divergir aqui dentro. Se não faz sentido divergir ali dentro, obviamente, esse termo daqui não pode fazer parte da nossa solução, certo? O nosso B tem que ser igual a zero sempre. Por quê? Porque senão esse cara daqui vai divergir e eu quero que o potencial não seja divergente aqui, porque não faz sentido ele divergir, né? Enfim, né? Não tem sentido. Então, né, qual que seria a ideia? Seria exatamente a mesma. Bom, se eu quero saber o potencial aqui dentro, eu vou pegar essa solução, que agora serve para dentro, e vou colocar exatamente o nosso potencial. Qual que vai ser a diferença aqui? A única diferença é que agora esse cara daqui vai ser um AL Rzão elevado a L. Essa vai ser a única diferença. Procedimento idêntico. As únicas mudanças é que no lugar de BL Rzão L mais 1, vai ter agora o nosso AL Rzão elevado a L. Consequentemente, aqui vai ser a mesma coisa, né? Enfim, esse somatório daqui vai dar o quê? Ele vai dar AL' Rzão elevado a L'. E por consequência, né, quando a gente for passar para o outro lado, certo? O que vai acabar acontecendo? Esse R daqui elevado a L mais 1 não vai aparecer. E aqui vai aparecer exatamente 1 dividido por R elevado a L. E aqui vai ser, em vez de BL, vai ser o nosso AL. Ok? Enfim, né, aqui aproveitando a solução, só para vocês verem, né, enfim, uma solução geral, né, dado que você tem uma casca esférica, né, ou dado que você tem por alguma razão, você tem uma condição de contorno que vale na superfície de uma esfera, né, sendo que essa condição de contorno tem simetria azimutal, claro. Como é que é o potencial dentro e o potencial fora? Tá aqui a nossa solução, certo? Em termos dos polinômios de Legendre, né, usando as relações de ortogonalidade, esse é o problema típico, esse é o problema geral que pode aparecer para você resolver em um nível eletro 1 com simetria esférica, ok? E por conta disso, né, eu encerro aqui essa nossa aula a respeito do método de separação de variáveis para coordenadas esféricas, ok? Eu vou resolver um exemplo aqui, que a conta fica bem simples, na verdade, mas é um exemplo bem interessante, ok? Eu acho um exemplo bem legal. E, bom, depois dele, né, depois que a gente resolveu esse exemplo, a gente vai, pelo menos, passar para o próximo assunto, que é a expansão de multipolo, que é o último tópico dessa segunda aula aqui de tópicos especiais, né, técnicas especiais para poder resolver, né, o potencial via equação de Laplace.